Nós estamos aqui com a professora Inalda Pimentel, que é presidente da ASDOERJ, que é o sindicato dos docentes aqui da universidade. Tudo bem, professora? Como é que foi a assembleia de ontem? A que resultado vocês, os professores, chegaram? Bom, primeiro, boa tarde à comunidade da UERJ. Nós estamos há 7 anos, completando agora, entrando no 8º ano agora, sem nenhum reajuste salarial e sem nenhuma resposta do governo sobre as negociações com relação a isso. O nosso índice de defasagem já ultrapassa 66%, quer dizer, nós recebemos há 7 anos o mesmo salário com uma perda de 66% com relação ao índice inflacionário geral. Então, ontem na Assembleia, quase que por unanimidade, os docentes, após um grande debate, resolveram assumir o estado de greve. Quer dizer, na verdade, nós não entramos em greve ainda, mas nós estamos querendo anunciar ao governo, à população da cidade do Rio de Janeiro e à comunidade da UERJ, de que nós não estamos mais suportando essa situação de ausência completa do governo dentro da Universidade do Estado. A nossa preocupação não é só relativa à nossa vida financeira, pessoal. A questão toda é que nós vimos nos últimos tempos perdendo docentes para outras instituições por causa do congelamento de salários. E com isso a gente corre o risco, sério risco, de num espaço muito curto de tempo, a UERJ estar numa situação de diminuir a possibilidade de qualidade no ensino, pesquisa e extensão. A situação está ficando bem grave. É só observar o quanto vem se perdendo docentes nas unidades, a quantidade de contratos temporários, não que a gente ache que as pessoas de contratos temporários, os docentes de contratos temporários não sejam qualificados. O problema é que o docente de contrato temporário é um docente temporário. Então, ele não tem como nem fazer um trabalho de grande consequência para dentro da UERJ. E hoje, em algumas unidades, ultrapassa 50% o número de professores em contrato temporário. Isso não acontece à toa, isso acontece exatamente porque os docentes da UERJ hoje estão abandonando a UERJ para irem para as universidades federais, ou universidades estaduais de outros estados, até empresas que vem buscando dentro da UERJ essa mão de obra altamente qualificada que são os nossos docentes. Professor, como é que a senhora avaliou a participação dos professores? Eles responderam ao chamado de vocês, compareceram à Assembleia de ontem. Como é que a senhora avalia? Olha só, normalmente as assembleias, quando inicia-se um movimento desse tipo, as assembleias costumam encher, vir com a participação, porque é um debate muito profundo para nós. Ontem nós tivemos a presença de mais de 100 docentes na Assembleia para iniciar esse debate da questão do estado de greve. E a gente tem que deixar claro o seguinte: nós, docentes, sabemos o quanto é prejudicial para o desenvolvimento da faculdade, para a continuidade dos trabalhos, uma greve. A gente sabe disso. Ela é tão prejudicial para nós quanto para a universidade como um todo, para os alunos. Nós não queremos chegar a esse ponto, não queríamos chegar a esse ponto. Mas a questão é que todos os docentes, a maior parte dos docentes que se pronunciaram na Assembleia, se pronunciaram no sentido de que a situação chegou a um limite que nós não temos mais para onde recorrer. E todo trabalhador consciente sabe que a greve é o último recurso. E nós estamos chegando ao ponto de ter que chegar ao último recurso possível, visto que o governo não se compromete com a UERJ. O governo assinou uma carta, o governador Sérgio Cabral, assim que ele foi eleito, ele assinou uma carta compromisso com a universidade, afirmando que iria reerguer a UERJ, que uma das questões seria a reposição salarial, tanto dos docentes quanto dos técnicos administrativos, e nós já estamos, desde o ano passado, buscando o governo, tentando negociar, e o governo não apresenta nenhuma alternativa nem para as do UERJ, nem para o Centro-PES, quer dizer, nem para os docentes, nem para os técnicos administrativos. Então, nós chegamos numa situação que resolvemos dar um basta
muito grande, até porque nós temos que trabalhar em defesa da Universidade Pública do Estado do Rio de Janeiro, porque ela é um patrimônio constituído com os impostos da população. O que sustenta essa universidade são os impostos da população. E ela não pode ser destruída por governos sequenciais, como aconteceu com o Garotinho, Rosinha e agora o Sérgio Cabral, que vem destruindo a universidade literalmente. A gente precisa lembrar muito a queda da Marquise, o incêndio já ocorrido, os vários banheiros interditados, a queda do teto de enfermarias do Pedro Ernesto. Quer dizer, apesar de todo o movimento que o Sintupérgio e a ASDUERJ vem fazendo, junto também com o DCE, que até no ano passado nós conseguimos, pressionando a Assembleia Legislativa, ampliar os recursos para a UERJ no seu orçamento, de forma que fosse possível agora já constituir o bandejão, que vai entrar em obras, a obra grande do Hospital Pedro Ernesto, que vai acontecer, e até o reajuste de bolsas, de uma certa forma, foi uma luta que as três entidades, DCE, ASDUERJ e Sintupérgio, iniciaram no ano passado, e que conseguimos, junto à Alerj, dentro do orçamento da UERJ, mas que isso não garantiu, por exemplo, a questão da recomposição dos nossos salários. Essa luta dentro do orçamento não garantiu isso. O orçamento não pôde ser garantido um índice de reajuste salarial para os docentes e para os técnicos administrativos, porque isso é uma decisão do governo, do governador, e a gente está pleiteando isso desde o ano passado e o governador não nos dá resposta nenhuma. A senhora falou desse apoio que existe entre Sintupérgio, ASDUERJ e o DCE. Como é que tem sido esse vínculo de vocês, desses vários centros da UERJ, apoio desses pontos, dos alunos, dos trabalhadores, técnicos administrativos, da própria reitoria? Como é que a senhora tem recebido esse retorno de outras entidades da UERJ? Olha só, a UERJ historicamente trabalha de forma conjunta, Os movimentos da UERJ atuam de forma conjunta. Ainda há pouco vocês estiveram aqui, inclusive nós estávamos numa reunião com o pessoal da direção do Sintupérgio, porque nós resolvemos, que é o comum, dentro da história dessa universidade, que todas as nossas ações serão ações conjuntas. Óbvio, com o tempo de realidade de cada uma das categorias. Os docentes, por exemplo, já assumiram o estado de greve na Assembleia ontem. Os técnicos administrativos tiveram algumas outras atividades no início do ano e agora vão retomar suas assembleias e vão organizar o tempo real do movimento deles. Agora, nós trabalhamos em conjunto. Por exemplo, já estamos pensando num ato em conjunto para acontecer no Palácio da Guanabara, ainda no mês de junho, que vai reunir ASDUERJ, Sintupérgio e DCE. Porque é só conjuntamente, só coletivamente que a gente consegue mudar essa situação. E agora, aceito o estado de greve pelos professores, pelos docentes, quais são as medidas que vão ser tomadas a partir de agora? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer, que é a parte jurídica, nós temos que notificar tanto o governo quanto a reitoria e, principalmente, o Ministério do Trabalho, a situação de estado de greve, porque isso é a parte legal que nós temos que cumprir, até porque nós não pretendemos fazer nenhum movimento que seja oculto, escondido, e isso é uma forma da gente explicar às autoridades o que vem acontecendo. A segunda coisa é que nós estamos pretendendo dar uma explicação à população da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque, já que é a população que paga os impostos que sustentam essa universidade, a gente acredita que a população do Estado do Rio de Janeiro tem o direito de saber o que está acontecendo dentro da universidade. Então, nós vamos tentar utilizar todos os meios de comunicação possíveis para alertar a população da cidade do Rio de Janeiro, como nós já fizemos há 2 anos atrás, do estado precário que vem vivenciando a nossa universidade. Esses 2 movimentos, que também incluem atos de rua, possibilidade de realização de atos até no Palácio da Guanabara, eles são para que a população compreenda a nossa situação e convocamos também a população, não só interna da UERJ, mas como a população externa, a estar junto com a gente nessa luta por esse patrimônio que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro.